Pesquisa da Genial Care revela que 86% das pessoas cuidadoras de crianças com TEA são as próprias mães. Segundo a pesquisa, as 3 dificuldades principais das mães são: sentir segurança quando pensa no futuro a longo prazo da criança, 79%. Dificuldades financeiras para arcar com os custos do tratamento, 73%. Encontrar tempo para descanso e para cuidar de si mesma, 68%. Rani Barroso fala sobre ser mãe de autista. Rani Barroso, você é mãe de um menino de 12 anos que tem autismo. E aí, como é que foi para você quando descobriu que seu filho é autista? Bom, na maternidade, a gente já tem um sentido de instinto. Quando o meu filho nasceu, eu percebi algumas pequenas diferenças nele das outras crianças, mas eu não sabia explicar, não sabia descrever o que podia ser. E nas visitas periódicas ao pediatra, foi feito um alerta, né, de que ele podia ter o autismo. E aí fizemos a investigação com a neuropediatra, e aí foi constatado o autismo nele. E assim, isso de início... Já com quantos anos? Com 3 anos, né, assim, na época... Eu tinha pouca base, né? Pouco conhecimento a respeito do autismo, era um conhecimento muito vago, né? Assim, mais sobre critérios, sobre comportamentos estereotipados. E como ele era um bebê, eu não tinha muito conhecimento de como o autismo ele se manifestava em bebês, mas eu percebia que ele era um pouco diferente, que ele tinha uma certa rejeição ao toque, né? E quando o diagnóstico ele foi descoberto, mexeu um pouco com as estruturas, né? Porque a gente já tem assim meio que um roteiro de maternidade, né? A criança nasce, a gente ensina a falar, ensina a andar, a gente vai mostrando o mundo para ela. Mas no autismo, as crianças elas veem o mundo de forma diferente, né? Um comportamento diferente, porque o espectro autismo é uma questão que acontece no comportamento, né? Então, às vezes, nas tentativas que eu fazia de tentar ensinar a falar, ensinar gestos que ele pudesse reproduzir, ele não respondia, né? Então, mexeu com essas estruturas, eu precisei me reinventar, conhecer novas maneiras de como me comunicar como mãe, né? Isso quebrou um pouco do que se tem como o normal, digamos assim, né, da maternidade. E a gente vai falar sobre isso, mães atípicas, mães de pessoas com o espectro autista. Muitas mulheres abrem mão da profissionalização, da vida pessoal para cuidar de seu filho e tem muitas dificuldades, né? De ter um tratamento adequado. Como é que foi com você? Quando eu estava grávida do meu filho, eu estava na faculdade, né? E aí eu precisei me dedicar especialmente a ele. Então, não fui diretamente para o mercado de trabalho, né? A gente precisa se adaptar às necessidades da criança, né? Porque ele vai precisar de terapias. Primeiro que um olhar especial, um olhar cuidadoso, né? E isso a gente dedica o nosso ser inteiro, né? Para a nossa criança que necessita desse cuidado especial. Então, de imediato, eu fiquei na maternidade exclusiva, né? Nos primeiros anos de vida dele foi na maternidade exclusiva. E quando eu retornei ao trabalho, foi um trabalho que eu podia flexibilizar, né? Eu fui me empreender, né? Para poder eu passar tempo no trabalho e tempo com ele, tempo de qualidade com ele. E assim eu poder ter a liberdade de passar mais tempo com meu filho. As terapias integrativas, você iniciou para ajudar no tratamento? Isso mesmo. Eu já conhecia sobre as terapias porque eu buscava para mim, né, para me terapeutizar. E em momentos em que eu percebia que o meu filho estava mais agitado, que eu percebia que ele estava precisando de um cuidado a mais,
me veio aquele insight, aquela inspiração de buscar aprender para poder dar suporte para ele. Porque ele já recebia todo o suporte terapêutico, né? Já fazia todas as terapias, toda a ajuda médica e terapêutica ele já tinha. E aí eu, como mãe, eu tive esse insight de buscar também a terapia integrativa e complementar de saúde. Então eu busquei formações, a princípio foi o Reiki, fiz iniciação em Reiki e fiz o autocuidado. E bem interessante isso também, porque a gente como mãe, a gente precisa se cuidar, porque quando a gente se cuida, isso reflete na criança muito naturalmente, mas também para que a gente possa ter essa condução, né, de cuidado, porque se a gente está bem, a gente consegue cuidar do outro também. Para a maioria das mães, Rani, termina sendo uma missão solitária. Você teve uma rede de apoio? Sim, eu tive a minha rede familiar de apoio, a família por parte de mãe. Houve uma negação a princípio por parte do genitor, que teve uma dificuldade de aceitar o diagnóstico, mas a gente, né, nessa caminhada, nós como mães, nós temos essa responsabilidade primeiro, porque a nossa sensibilidade com relação ao nosso filho, ela é muito grande. Então a gente sabe que precisa, do cuidado, a gente sabe a diferença de uma criança neurotípica, de uma criança que não tem nenhum laudo, uma criança típica, né? Então é muito importante a gente buscar essa rede de apoio, se não tiver na família, a gente poder buscar nas terapias, grupos de apoio, grupo de apoio a mães, grupo de apoio a neurodiversidade, que aqui em Teresina tem. Inclusive eu fui acolhida pela AMA, Piauí. Assim que eu tive o diagnóstico, eu entrei em contato com a AME. Lá a gente recebeu muito, tanto o acolhimento, o amparo, quanto rede de apoio, quanto as terapias, todas as terapias que o meu filho precisou durante a infância dele. Que maravilha! E essas terapias precisariam ter no poder público, porque a AMA, ela não consegue atender todas, exatamente, todas as mães. Inclusive tem a lista de espera, né? É preciso fazer, entrar para uma lista de espera e isso, inclusive, é uma questão que realmente precisa ser olhada, né? O poder público, ele precisa investir em oferecer terapia de qualidade, não só a terapia de qualidade, mas o acolhimento em relação aos direitos da criança e da família, né, da criança com autismo e da família que tem uma criança com autismo, porque a gente sai do que é considerado o normal, o eixo, né? A gente precisa se adaptar o máximo para a gente poder inserir aquela criança na sociedade, porque cada autista é diferente, né? Cada um tem um jeito específico, um jeito de se manifestar, de ser no mundo. E essa é uma questão que ela precisa ser olhada não só pela família, mas por toda a sociedade, né? Pelo todo. Olá, meu nome é Lorena, sou mãe da Esther e agora eu estou indo buscar ela na escola e nós vamos para o TEA, né, que é onde ela faz terapias às terças e quintas no período da tarde. Meu nome é Teissa, eu sou mãe do Henrico, que hoje tem 4 anos, o Henrique é autista e foi diagnosticado com 2 anos e 8 meses. Ninguém acreditou em mim, todo mundo falava que eu estava inventando, que ele não tinha nada, que toda criança tem seu tempo, inclusive o pediatra. Eu sou Cássia, mãe atípica, de uma menina linda, que é a minha vida, que se chama Laura. Ela tem 4 aninhos e hoje é o nosso dia especial, é o dia da terapia que eu fico mais tempo com ela. A Laura tem terapia todos os dias, né, na semana, mas hoje é um dia muito legal para mim e para minha filha. Nós temos hoje uma agenda intensa para ela. Ela está na ecoterapia agora, depois ela vai para a musicoterapia e finaliza a natação, né? Então a gente tem essa agenda até meio-dia.
A Laura acordou bem cedo, ela acordou normalmente ela acorda 5h30 da manhã. Nós saímos de casa às 7 horas e é bem longe da nossa casa, a gente tem que pegar a BR, mas é um prazer vir para cá, porque a minha filha gosta, é uma necessidade que tem que estar suprida, né? A ecoterapia é algo muito importante para a evolução da Laura. Eu sou Geuciane, sou autista recém-descoberto, tenho 2 filhos, um de 6 anos, que é o João Pedro, que tem o espectro também, e sou mãe também do Arthur, que tem 3 anos, que também tem o espectro. Meu nome é Lívia, sou mãe do Gustavo. Gustavo, ele tem 3 anos, foi assim, a gente começou a acompanhar com 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 7 meses, a gente começou a ver alguns sinais de ausência da fala, que assim, as outras ia comparar, né? Aquela coisa que a gente tem de mãe, de ficar comparando sempre um filho com outro filho.